Bom, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, Sra. Deputada, restantes convidados e naturalmente, Jorge. Gostaria de começar primeiro por dizer o dia em que nós nos encontramos, que é o dia de Santo António. Enfim, todos os portugueses celebram seguramente esse dia. Eu ainda por cima tenho os dois nomes do santo, como são conhecidos. Ele é Fernando de Bulhões, António no claustro, e por isso mesmo é um nome tipicamente lisboeta, como se costuma dizer, Fernando António. Que é também, curiosamente, o nome do grande poeta Fernando Pessoa, Fernando António Nogueira Pessoa, que nasceu neste mesmo dia. E finalmente também nasceu neste mesmo dia, portanto vejam como é propício este dia para inaugurar o museu, Maria Helena Vieira da Silva, a maior pintora portuguesa do século XX, como sabemos, não é? Portanto, Jorge, não podia ter sido o dia mais bem escolhido. Parece que houve aqui uma conjugação de situações. O próprio Sr. Secretário de Estado só podia nesta data, e ainda bem que isso aconteceu, porque escolhemos o dia melhor possível para inaugurar o Museu de Cerâmica de Alcobaça. Ora, era um projeto já de há muito tempo que o Jorge tinha, e que, portanto, para mim foi sempre muito significativo que isso tivesse acontecido logo após a morte dos seus pais, primeiro do pai e depois da mãe, que a coleção fosse colocada à fruição pública. E essa, de facto, é uma dos atos mais nobres que pode existir da parte do colecionador, que finalmente desapegar-se daquilo que andou a recolher ao longo da sua vida toda e oferecer à fruição pública para o progresso da investigação, para o progresso da cultura, para o progresso da arte. E neste caso também de uma indústria que diz muito a esta cidade. Os números que a Sra. Vereadora acabou de revelar, e que até me surpreenderam pela positiva, porque muitas cidades há pelo país fora tiveram atividades económicas importantíssimas que hoje em dia já não existem. Eu fiz o Museu do Trabalho em Setúbal, com a minha mulher que ali está sentada, e quando ele inaugurou, no mês que inaugurou, fechou a última fábrica de conservas que havia em Setúbal. Portanto, eu fico contentíssimo que exatamente aqui em Alcobaça seja exatamente o contrário. A cerâmica é uma atividade económica lucrativa e que contribui significativamente para o PIB nacional e ainda por cima para o número de postos de trabalho que continua a existir nesta terra ligado a essa atividade. E por isso este museu torna-se ainda mais importante. E ser um museu municipal, não um museu de Estado. Às vezes, agora eu sou um bocadinho desbocado e, portanto, como podem imaginar, já todos que me conhecem sabem que eu sou, não é sempre um fator benéfico para as cidades, ou para as vilas, ou para as localidades, quando elas têm museus do Estado, tutelados pelo Estado. Porquê? Porque as autoridades locais repousam exatamente no Estado para fazer a tarefa que lhes deveria competir e que o Estado não pode realizar localmente. Ora, é exatamente isso que aqui, de facto, esta Câmara soube compreender. Não podia apenas repousar no Mosteiro de Alcobaça e naquilo que ele nunca mais faz, que é a Casa-Museu Viana da Natividade, por exemplo. Não é? Nunca mais acontece. Não é? Isto também é um recado, que temos que aproveitar. Muito obrigado. Um recado, como é evidente, porque também não podemos continuar a ser dignos daquilo que foi o primeiro grande ato de generosidade do alcobacense, que foi Viana da Natividade e a sua família largarem um legado, uma casa que está à espera de cair. Naturalmente, o legado está evidentemente salvaguardado dentro do Mosteiro de Alcobaça, mas não é mostrado, não é fruído. E eu até faço parte daquele grupo que estudou esse mesmo acervo e publicou um livro sobre a égide de José Aurélio, outro grande nome desta terra, como se sabe, para dar a conhecer a importância desse legado e a necessidade que nós temos de o fruir efetivamente. Ora, mas aqui, de facto, o casal Pereira de Sampaio e o seu filho têm uma coleção muitíssimo mais vasta do que aquela que diz respeito à cerâmica. No entanto, a pérola é, sem dúvida nenhuma, a cerâmica. Porque, embora os textos sejam significativos, a pintura e a escultura também, no entanto, tudo aquilo que diz respeito à cerâmica ocupa um lugar fundamental, aliás, digamos, decisivo dentro de toda a coleção. E aquilo que agora é feito para este museu é também um ato particularmente científico. Porquê?
porque se trata de um museu dedicado à cerâmica produzida em Alcobaça. E, aliás, até fazendo jus a uma enorme outra generosidade, algumas peças associadas aos barristas de Alcobaça também estão presentes em depósito, ainda não são a oferta final, que eu penso que algum dia vai acontecer, naturalmente, mas estão também em depósito para que se compreenda a atividade cerâmica artística antes do início da atividade industrial propriamente dita. E o museu é essencialmente dedicado à produção industrial e dedicado de uma forma exemplar. Portanto, procura representar todas as fábricas, mesmo aquelas que só trabalharam durante pouco tempo, mas, portanto, todas elas são dignas de registro, de conhecimento e, sobretudo, de exposição dos produtos mais importantes que tiveram a ocasião de apresentar. Ora, a generosidade ainda foi maior, porque, como disse a senhora vereadora, e muito bem, e o senhor Presidente também já tinha referido isso, não foi só a coleção que foi oferecida, foi o espaço físico para mostrar. Porque, habitualmente, às vezes oferecem-se as coleções, mas não se oferecem as condições para as apresentar e as coleções ficam armazenadas nas reservas dos museus durante décadas, enfim, para não dizer séculos, mas em alguns casos até mesmo séculos. Ora, essas circunstâncias mostram que a vontade que, de facto, Jorge Pereira Sampaio queria era que ela não fosse meramente oferecida, mas também ficasse já disponível para ser fruída por todos os alcobacenses e pelos que visitam Alcobaça, que são neste momento muitíssimos. O turismo de massas, ainda bem que não é assim ainda, não é? Se calhar algum dia lá chegaremos, mas espero que não copiem esses péssimos hábitos que outras cidades em Portugal já copiaram. Ora, na realidade, isso é importante porque permitiu que, efetivamente, se apresentasse a coleção de uma forma que é simultaneamente didática, porque se procura ilustrar todos os momentos e fases da produção, mas ao mesmo tempo também lúdica e artística. Eu tinha visto aqui há uns anos atrás uma exposição na Fundação Prada, em Milão, e mandei as fotografias ao Jorge, porque era uma espécie de gruta de porcelana, chamava-se mesmo a Casa das Porcelanas, era uma gruta, portanto em que até no teto as porcelanas estavam penduradas. Aliás, não é de estranhar porque ainda hoje o Palácio Abrantes, em Lisboa, que é a sede da Embaixada de França, tem uma famosa sala que tem um teto integralmente forrado de porcelana chinesa. Portanto, é uma das peças mais notáveis do património existente em Portugal, embora neste momento esteja ao cuidado da França, porque aquilo é, a Embaixada de França é território francês, como sabemos. Ora, o que é extremamente interessante neste caso é que o Jorge, de uma forma muito criativa, viu as fotografias da exposição e criou uma solução adaptada, obviamente, à situação da cerâmica alcobacense, como é evidente, não foi uma imitação. Não tinha sentido nenhum porque ele não tinha na coleção a cerâmica chinesa que fazia parte da exposição da coleção Prada, na Fundação Prada. Portanto, o que ele foi fazer um elemento que impacta o visitante. Imediatamente entramos e estamos numa gruta de cerâmicas e depois então é que passamos a ter a leitura compreensiva da história da produção cerâmica na cidade. E isso é particularmente importante e significativo e é aquele museu que faltava ainda nesta terra para dar a conhecer a importância dessa atividade que não é só económica, mas é sobretudo também cultural e artística. Quem é que não tinha em sua casa um prato de alcobaça? Olha, eu nunca me esqueço de que um dos que estava na minha casa tinha o seguinte quadro: sogra e nora, cão e gato não se dão no mesmo prato. Era interessante porque na casa onde estas quatro estavam, o mesmo prato estava, era a casa de férias onde as sogras e as noras tinham que conviver, naturalmente, não é? Mas estava escrito nas paredes. Portanto, todos nós convivemos com esses pratos, todos nós convivemos com essas terrinas e depois também com produções modernas e até modernistas que foram produzidas em diversas fábricas de Alcobaça. É isso tudo que está atualmente disponível para ser compreendido, estudado e prolongado. E eu só espero, sinceramente, meu caro Jorge, que depois deste ato de enorme generosidade, daqui a umas décadas, porque ele ainda tem muito tempo a viver e muito tempo a fruir do resto das suas coleções, mas que um dia nós possamos ver
um segundo Museu Pereira de Sampaio, agora dedicado a todas as outras partes da coleção, que são igualmente significativas e merecem também ser colocadas à fruição pública. Muito obrigado.